Quilo é um ativista de Cabinda, natural do município de Belize. Do ponto de vista acadêmico, competências acadêmicas, sou licenciado em Ciência de Educação, sou professor há 14 anos, sou professor de inglês e sou estudante nesse exato momento do curso de Direito. Sou um fazedor de opiniões, não é? Naquilo que é a vida, o estilo de vida que a sociedade leva. Sou um ativista cívico de direitos humanos, anteriormente afeto à área CDH. E cá estamos para defendermos a vida e a dignidade da pessoa humana e conte conosco. Cabinda tá na casa, Dinala MC. Ainda lembro-me bem como eras no passado, mais forte, mais linda, qualidade excepcionais, por isso apelidaram de Cabinda. Todos ficavam encantados, tu tinhas muitos atributos. O brilho dos teus olhos não era só petróleo bruto, tu tinhas tudo, por isso os Mandelas ficavam com insônia. Teu cabelo uma floresta se comparava com a Amazônia. Eras mais independente, não precisava dos vizinhos. Quantas questões que ligam às reivindicações do povo de Cabinda sobre soberania, o contexto seria dividido em duas partes. Quer dizer, antes do colono angolano, os cabindas têm o Tratado de Simbalambu como base de sustentação ou sustentabilidade das suas abordagens ou das suas reivindicações. Olha que nós éramos um povo, antes da chegada dos portugueses, éramos um povo e tínhamos a nossa própria soberania, mandávamos a nós próprios, mas depois da chegada do governo português, no Tratado de Simbalambu, nossos autóctones então entenderam pedir uma proteção, porque na altura existia várias potências mundiais, não é, a nível do mundo, nomeadamente a Inglaterra, a Bélgica, a própria França, esses que tiveram esse poder todo de colonizar. Essas potências queriam a todo custo ocupar a província de Cabinda, ou quer dizer, o território de Cabinda, por causa dos seus recursos, por causa da sua beleza, começando do Mayombe até ao sul de Cabinda. Essa beleza toda então encantava os brancos e no sentido, naquilo que são recursos naturais que Cabinda tem, então havia uma disputa. Disputa essa que fez com que os cabindas, na sua última instância, tiveram que entregar-se a Portugal como potência protetora. E aí que vem o protetorado a partir do Tratado de Simbalambu. Agora, quanto ao dossiê que faz com que a Cabinda venha reclamar a sua autodeterminação, a sua soberania, nós somos um povo completamente diferente do povo angolano, não é? São territórios completamente diferentes. Desde os aspectos culturais, dos aspectos étnicos, nós somos um povo oriundo de Macongo, Mangoio e Maluango. Entretanto, são 3 reinos, não é? Reino do Ngoio, Reino do Kakongo e Reino do Luango. Esses 3 reinos é que fazem a história, né, do ponto de vista aspectos étnicos, a história de Cabinda. Com o tempo surge Angola, anexando Cabinda militarmente. Em 1975, com o Código de Alvor, infelizmente, sem prévio aviso, os políticos de Cabinda, dos movimentos de Cabinda que reivindicavam a independência na altura, com maior realce a própria FLEC, sem esse aviso, sem essa presença dessas forças políticas de Cabinda, acabaram por anexar Cabinda ao território de Angola. E acaba por ser assim, Cabinda, parte integrante do território de Angola. Doravante, de lá para cá, Angola acha que ganhou Cabinda de presente. Mas na medida que as coisas vão mudando, com o desenvolvimento científico, as portas vão abrindo-se, então os cabindas têm a chance, têm o poder de autodeterminarem-se. É tal como o Jean-Jacques Rousseau falava no seu artigo O Contrato Social. A vontade do povo tem que prevalecer, não a vontade da minoria, mas é a maioria. Então os cabindas são a maioria em comparação com o MPLA. MPLA é apenas um grupo organizado. Cabinda é um povo. Então a vontade do povo sobrepõe a interesses particulares. E assim que Jean-Jacques Rousseau faz essa abordagem, faz esse enquadramento, que eu estou aqui a tentar trazer na nossa realidade de Cabinda, para tentarmos ver se o que é que tem mais valor. É o povo que tem mais valor ou é um grupo do MPLA que tem mais valor? Então eu acho que o contrato social aqui tem que ser reformulado no sentido de trazermos a paz. Além disso também, Cabinda é o 39º Estado naquilo que é a Carta de Descolonização, infelizmente negado até agora, então as reivindicações continuam. Além desse documento, temos a OUA, não é? A própria Constituição angolana, no seu artigo 12, diz que Angola aceita a independência, é a favor da independência, a autodeterminação de povos que acham que tem que ser, já são maduros, ela aceita, ela apoia para outros povos. Mas no caso de províncias de Angola que acham que devem
devem ser independentes ou devem ter autonomia, a Angola é contra. Então acaba por parecer aqui uma discrepância. De um lado, aprova para outros países, do outro lado, no seu próprio povo, ele nega a autodeterminação de Cabinda. Para quem nunca vem em Cabinda, saiba que Cabinda é um território a norte, como dizem, é o território que é considerado província de Angola, a norte de Angola, lá no ponto lá do mapa, mas infelizmente é um território que é esquecido naquilo que são as condições sociais, naquilo que são as políticas, não é? Aquilo que são práticas políticas. Mas agora, entretanto, é o território que mais oferece receitas para Angola. Nós formos a ver o OGE, Orçamento Geral do Estado, a maior percentagem, a fatia vem do petróleo de Cabinda. Eu que falo, fiz parte da exploração de petróleo e tenho visto como tem feito essa exploração e o dinheiro que vem desse mesmo recurso, infelizmente não se faz sentido na vida dos cidadãos. Então nós temos a FLEC como patrimônio, temos a FLEC como identidade. Nem que moram todos os Cabindas, mas aqueles até que estiverem fora, vão sempre lutar para a soberania do Estado de Cabinda. O Tratado de Simbalambuque é aí onde começa a nossa história, quando se invoca a presença colonial, neste caso Portugal. Mais adiante, tentativas de diálogo, tentativas de manifestações, tentativas de recuperar o nosso território. Surgem então outros movimentos, nomeadamente MRPCS, MIC, o UCI, que recentemente, e vão surgindo outras forças políticas. Então, costuma-se dizer em Fiote, em Samuti, uma sábado, Angola bilumbo, o Antomba, Chikatsi. Quer dizer, quando há muita demora num determinado problema a ser resolvido, tendência de surgirem muitos líderes, tendência de surgirem muitos políticos a tentarem dar a solução. Por que é que acontece? Quando somos invadidos em 1975, quando fomos anexados no território de Angola, houve vidas que foram ceifadas. Morreram muita gente, e morreram angolanos, pessoas inocentes, morreram Cabinda também, pessoas inocentes. Essas mortes foram motivadas pelos políticos que não procuraram uma mesa para sentar no sentido de ver o problema ultrapassado. Nós temos o direito de autodeterminação. Nós formos a ver a Carta Universal dos Direitos Humanos, está claro que todo o povo tem direito de autodeterminação. Quando crescer e acha que já está maduro, pode então lutar pela sua autodeterminação e independência. Mas a nós esse direito é negado. Mas é negado não no sentido de serem todos angolanos, porque eu ainda acredito que existem angolanos de bem. Essas pessoas que estarão a acompanhar este vídeo, e tenho certeza que vão se sentir motivadas de acordo com aquilo que é a academia, os conhecimentos que foram acumulando, vão compadecer com a nossa causa e vão olhar para nós como pessoas diferentes. Nós, os Cabindas, queremos a nossa autodeterminação, porque do ponto de vista jurídico, tem documentos que, de facto, nos dizem que Cabinda pode, sim senhor, crescer e achar que já está na hora, pode autodeterminar-se. Temos aí o Tratado de Simbalambuque, não é? Com o português, e temos aí os Acordos de Alvor, quando fomos anexados, e temos aí a Constituição de 1933 de Portugal, onde está claramente definido Cabinda é um território diferente de Angola. Quer dizer, que Angola e Cabinda são territórios completamente diferentes. Mas a ambição do ser humano acabam por anexar Cabinda forçosamente em 75, no Acordo de Alvor. Como resposta a essa anexação forçada, sem a presença dos Cabindas, então surge a Guerra Clássica. De um lado, Angola com o apoio do Cuba, França e a própria Bélgica, a República do Congo, a nossa vizinha, também esteve do lado de Angola, e Cabinda simplesmente com a FLEC e apoio da RDC. Infelizmente não tivemos sorte, a sorte não esteve do nosso lado, acabamos por ser aniquilados, mas mesmo assim, mesmo que ficam ou que sobram 2 Cabindas, vamos continuar a lutar no sentido de recuperarmos a nossa soberania. Senão, de forma sintética, quanto aos argumentos jurídicos, não é? Ético-históricos, a história começa simplesmente com o Tratado de Simbalambuque, porque nossos antepassados eram inteligentes. Como viram que muitas colônias interessaram-se naquilo que é a província de Cabinda, naquilo que são os recursos naturais que Cabinda tem, aquela beleza que Cabinda tem, então os europeus chegam aqui, hoje uma potência, depois da manhã uma outra potência, então os nossos líderes na altura, os nossos chefes tradicionais, entenderam então pedir uma proteção por parte do governo português. Esse elemento tem de facto efeito jurídico, tem de facto proteção jurídica a nível do direito internacional.
Porque o protetorado é um documento, é uma via de solução de problemas, é um documento que visa proteger um povo que se acha inferior diante de superpotências. Mas não significa que esse povo acaba por ser protegido a toda a sua vida, não. Com o tempo, esse povo pode, no entanto, dizer que nós já crescemos, já temos as nossas instituições políticas e já podemos trilhar os nossos próprios caminhos. Tal como já temos essas instituições, temos muitas organizações a nível de Cabinda que, do âmbito político, defendem pacífica, tanto como usando as forças armadas, usando as forças belgas, a soberania do povo de Cabinda. Quanto à questão da repressão, é constante aqui em Cabinda, mas são todos os dias, porque nós somos proibidos a pensar diferente. Somos proibidos a pensar diferente e todos aqueles que pensam diferente acabam por sofrer uma grande perseguição e se tiver sorte acaba por pular as fronteiras e se não tiver essa sorte fica mesmo aqui, mas as portas todas ficam bloqueadas por essas pessoas. Nós temos feito muitas reivindicações, quer pacíficas como outras formas, tal como vigílias, etc, etc. Mas infelizmente o governo não quer dialogar com o povo. A repressão, a perseguição a pessoas que pensam diferente é constante, desde o bairro até os passos onde vai marcando, essa perseguição é constante. Então, Cabinda é um território rico em termos de recursos, mas o próprio Cabinda é pobre, porque é uma lavra onde buscam tudo, mas o dono da lavra fica sem nada. Mas quando o dono da lavra tenta reclamar, reivindicar os seus direitos, infelizmente essa pessoa é perseguida, muito perseguida, e ainda nos chamam de inimigos de paz, não é? É inimigo da paz, paz conquistada por longos anos. Mas para falar da paz temos que voltar e encontrarmos aqueles fundamentos históricos que fazem Cabinda como um território distinto do país Angola. Temos que encontrar isto aí. Esses argumentos todos vão fazer com que a nossa análise seja baseada nos aspectos históricos, que tenha sustentabilidade naquilo que nós queremos então debater. Simplesmente os ativistas reclamam, não é? Têm feito denúncias, a forma como a população vive, o estilo de vida que levamos, não é? Vamos lá fazer uma pequena comparação. Nós formos a fazer o reparo do território de Angola e do território de Cabinda, veremos que um saco de arroz são 12 mil kwanzas a 14 mil kwanzas se for bom arroz aqui em Cabinda. Mas em Luanda e em outras províncias podemos encontrar por 5 mil kwanzas, 6 mil kwanzas. Então, são situações essas que fazem os ativistas reivindicarem, principalmente os ativistas de direitos humanos. Porque os ativistas políticos são claros, porque se querem independência. Os ativistas políticos têm sido claros. Independência. Ativistas do MIC, ativistas da USE, ativistas da FLEC, etc, etc. Ativistas da MRPCS. Então, eles são claros, independência. Mas para tal é necessário um diálogo. Só que a mão invisível, conhecido como MPLA, não tem a vontade de dialogar com as pessoas. Eu não vejo qual crime em dizer que eu pretendo conversar contigo e quando eu preferir essas palavras, então eu sou encarcerado. Ou então em colar panfletos na parede, ou então em marchar, né? Mostrar o nosso descontentamento. Infelizmente isso não acontece, esse direito não é dado a nós aqui em Cabinda. A última marcha que eu já vi nos últimos anos, que de facto aconteceu em Cabinda, foi da morte do Dr. Silvio. Mas eu, de facto, revejo-me nessa morte, porque é uma vida humana, como ativista de direitos humanos, revejo-me e condeno fortemente essa atitude por parte da polícia. Mas não são as únicas formas de reivindicação aqui em Cabinda. Os ativistas têm feito um trabalho rico, não é? Tentar pressionar o Estado e ver a questão social da população, desde o emprego, não é? Que os jovens não têm emprego, acabam por sentir-se asfixiados e quando sentem essa asfixiação acabam por ir noutras províncias e ninguém sabe o estilo de vida que levam nessas províncias. Se roubam, se comem onde, se dormem onde. Quer dizer, esse leque de situações todas faz os ativistas reivindicarem constantemente, quer a nível de direitos humanos, quer a nível de direitos humanos como a nível político. A nível político é simples, é uma questão muito bem esclarecida. E a nível de direitos humanos também é aquele de tentar preservar a integridade física, tentar preservar o direito que é a vida, o bem precioso que o ser humano acaba por ter. Então, os ativistas simplesmente são mal conotados, não é? Porque quando você tenta reivindicá-los e mostrar o seu descontentamento, acabas por ter conotações de FLEC. Esses Cabinda é FLEC. Qualquer coisa que tiveres a fazer, você é chamado de FLEC. Mas agora, FLEC, os Cabindas não negam de ser FLEC, não negam, porque FLEC acaba por ser uma identidade nossa, é um patrimônio nosso,
coisa que nós recebemos dos nossos antepassados e acabamos por identificar nisso. Então, o que se quer aqui é diálogo, temos que conversar. Eu tenho algo a dizer, o meu povo tem algo a dizer, então o MPLA precisa criar condições para conversarmos. Porque nem mesmo que matam todos os cabindas, tal como eu disse anteriormente, os cabindas na diáspora vão regressar no sentido de recuperarem a sua terra, porque isto aqui é de Macongo, Mangoi e Maluango, é dos nossos povos, é dos nossos antepassados, então Tiowa é nossa terra. Então é necessário conversarmos. O direito à autodeterminação continua a ser negado por parte do MPLA simplesmente pela ambição das instituições do MPLA. O MPLA acha que ganhou Cabinda de presente e de que Cabinda não tem políticos que são capazes de discutir os problemas de Cabinda numa mesa de forma pacífica. Então, acaba por utilizar a repressão, a perseguição, como uma arma para... Então, uma arma que visa amedrontar a população, ofuscar as opiniões do povo, e afugentar os jovens, os quadros, a massa cinzenta aqui em Cabinda, e fica assim. Mas se não, o direito à autodeterminação, mesmo que tarda, vai acontecer, porque um povo que vai crescendo na medida como Cabinda está a crescer, com intelectuais que vão cada dia que passa a escola, acabam sempre triunfar, porque temos uma razão. E essa razão é que nos dá essa força. O meu filho vai ver esse vídeo um dia, vai acabar por ter esse mesmo espírito que tenho, porque vai conhecer a razão. E a razão sempre prevaleceu. A razão é o lado de Deus, não é? Então o lado do diabo é contra a razão. Então nós temos esses objetivos e temos essa convicção de que, por mais que tarda, Cabinda vai ser livre do território de Angola. Mas agora, o que tem que se fazer aqui é que esses confrontos não ceifam vidas humanas, vidas de pessoas inocentes. É o que nós queremos, que o diálogo seja pacífico, não é? Que as reivindicações sejam pacíficas, tal como tem feito a UCI, tem feito o MIC, tem feito o MRPCS e tantas outras organizações políticas, também como organizações de direitos humanos. A vida humana é que tem que ser preservada. Quanto aos cabindas que integram partidos angolanos, nomeadamente MPLA, Casa C, UNITA, APN, PRS, etc., em primeiro lugar, são cabindas e são pessoas simplesmente oprimidas, são pessoas que estão aí porque querem um pão, apenas querem um pão de um lado, e algumas pessoas por desconhecimento, porque muita gente gostava de fazer política, mas infelizmente nós não temos instituições aceitas para exercer essa vontade de fazer política. Mas agora, para aquelas pessoas lúcidas, não é? Aquelas cabindas que são grandes políticos, a gente vê, estão aí, são pessoas escravas, são pessoas oprimidas, são pessoas presas, que precisam de um Moisés, que precisam de um líder de Cabinda de verdade que venha dar essa liberdade a essas pessoas. Porque nós formos a ver, eu próprio fiz parte de umas organizações políticas angolanas que, posto lá dentro o que eu vivenciei, acabei por fazer essas constatações de que as pessoas estão aí porque não têm emprego, as pessoas estão aí porque não sabem por que estão aí, as pessoas estão aí porque não conhecem a nossa história, as pessoas estão aí por ambições pessoais, quer ser deputado, quer ser administrador, etc. Só que essas ambições que nós temos, acabam por não trazer ou não grandificar a nossa própria luta, porque dizia Nelson Mandela, together we can beat them. Junto a gente consegue, mas separado é impossível. Então, João foi ao MPLA, Paulo foi ao MPLA, Clemente foi à Casa C, Antônio foi à Casa... Quer dizer, é divisão de forças. É divisão de forças. O que é que vai acontecer? Usam o próprio Cabinda, então, para oprimir o seu próprio povo. Não é? Porque depois vamos assustar que é nas eleições. São os próprios Cabinda a fazerem propagandas, não é? No sentido de aderirmos os partidos de Angola. E, no final, o que é que acontece? A pessoa vai lá no Parlamento, vai proferindo os seus discursos, mas mesmo assim acaba por perceber que está fazendo um trabalho em vão. Como fica frustrado, simplesmente fica lá a levantar a mão e a ganhar os seus milhões, ou 1 milhão, ou 2 milhões que recebe, mas não naquilo que é o seu cômputo geral. A contribuição de cabindas que estão nos partidos de Angola, o apelo que eu deixo é que deveriam largar essas instituições e fortificarmos as nossas. Nós já temos instituições políticas, e eu apelo à massa cinzenta de Cabinda, que são políticos, não é? Que são ativistas políticos, que ocupam grandes cargos nesses partidos políticos, venham fortificar as instituições de base. Temos aí os MIC,
temos aí a UCI, temos aí a FLEC, temos aí a MRPCS. E temos outras organizações que ainda não foram, ainda não são conhecidas. Então é necessário fortificarmos isto. O Manoel há um tempo tem dito, se não o fizermos, ninguém fará por nós. Então é necessário nós refletirmos um bocado. Porque os nossos intelectuais cabindas, que estão nesses partidos, simplesmente venderam as suas memórias. Venderam as suas memórias em troca de pão. Não é? A fome apertou e, para levar o pão lá em casa, terei que aderir mesmo a MPLA. E essa coisa continua, dia após dia, porque até os próprios direitos a nível da sociedade cabindense são dados, as portas são abertas para pessoas que de facto aderiram ao MPLA. Mas tem visto de um lado frustração de outros partidos, que são de outros partidos, mas não tem essas portas também, não tem esses privilégios que um jovem qualquer que é de MPLA tem. Mas agora, temos que ter aquele espírito de sacrifício. Eu convido mais uma vez cabindas de outros partidos, cabindas dos partidos angolanos, se acham mesmo políticos de cabinda, eu acho que deveriam repensar a questão de cabinda e voltar nas nossas organizações e fortificar as nossas organizações. Se achar que a via de conflitos não é suficiente, a via armada não é apontada para ti, temos aí o MIC de forma pacífica, tem organizado marchas. Temos aí a UCI, não é? De forma pacífica também tem organizado marchas. Então existem muitas estratégias, muitas formas de luta agora, de fórum pacífico, que é do fórum violento, não é? Então a pessoa enquadra-se numa dessas lutas, não estará a cometer crime nenhum, porque a própria Constituição angolana também diz que o homem tem que manifestar seus sentimentos, temos que prever, temos que aceitar viver na diferença, aceitar viver na diversidade. Então, que venham, que fortificam as organizações de base, que são instituições de cabinda. Quanto a esta questão, o Estado, enquanto poder político, é posto de parte. É aquilo que eu falava sobre Jean-Jacques Rousseau, quando falava do contrato social. No surgimento das novas sociedades, no desenvolvimento das novas sociedades, o povo vai crescendo. E na medida que o povo vai crescendo, o governo incapaz, um governo incompetente, vai tendo dificuldades de gerir essa população. Então, como o povo vai achando que o governo não está em condições de gerir as suas vidas, o que é que vai acontecer? A tendência é de pedir a autodeterminação. E a autodeterminação será como? Em via de manifestações, em via de protestos. Então, quando é que chega a comunidade internacional? Quando existe um fogo. A comunidade internacional chega para apagar o fogo. Então, o Cabinda tem todas essas chances de autodeterminar-se, porque a própria ciência já cria condições, já oferece forma, já oferece conteúdo, já oferece manuais, não é? Que os estudantes, os políticos de Cabinda, se afincarem-se nesses manuais, se colocarem em prática as orientações científicas, Cabinda acaba por ter, de facto, políticos formados e políticos vão mobilizar a sociedade e um protesto popular, não é? Envolver a população toda e manifestar o seu próprio direito. E não vejo como, se todos Cabinda levantarem-se reclamando a sua independência, não sei o que MPLA fará para travar um povo unido, porque não existem cadeias suficientes, também ficaria muito mal, todo o povo de Cabinda está presa. Onde é que estão essas cadeias? Então, aí a força dos políticos está a população, por isso é que eu aconselho no trabalho da mobilização. Essa mobilização vai fazendo uma reeducação, porque a nossa população tem que ser educada. Quando formarmos a nossa população, quando reeducarmos a população vai saber fazer reivindicações de forma inteligente. E de forma inteligente também podemos alcançar os nossos próprios objetivos, sem usar a arma, sem ofender fulano, A ou B, esse crânio. De forma inteligente, uma população educada, e aquilo que o Dr. Savimbi dizia, que as próximas revoluções não serão revoluções a tiros, não serão revoluções a arma, mas é necessário estudar, é necessário buscar o conhecimento. Porque quem tiver população mais formada, essa pessoa, sim senhora, vai suplantar o outro, vai convencer o outro. Então será assim, a ciência vai trazendo essas ferramentas todas, essas ferramentas vão nos permitir que a gente capacite o nosso povo e, consequentemente, o nosso povo vai reclamando o seu direito à autodeterminação e independência de forma pacífica e de forma inteligente. Em suma, ou em síntese, o povo é que vai decidir, mas esse povo é influenciado pelos políticos, e esses políticos estão nos movimentos independentistas de Cabinda. Esses políticos também podem vir das associações cívicas, podem vir da sociedade civil. Ainda vai nascer, vão aparecer, vão surgir muitos políticos. É tal como eu disse,
Então esses líderes vão surgindo dia após dia, dia após dia. Então quando chegar o momento verdadeiro, com a ajuda de Deus, o povo de Cabinda vai então alcançar a sua independência. Nos dias de hoje, naquilo que é o trabalho desenvolvido pela juventude, se for a fazer uma avaliação e atribuir uma nota ao trabalho desenvolvido pelos jovens do MIC, eu daria um 19,5 ou então 20%, ou 20 sobre 20. Porque os jovens do MIC, sem medo, de uma forma destemida, organizaram-se, mobilizaram a sociedade e manifestaram e reativaram o processo de Cabinda, reativaram o problema de Cabinda. Os jovens do dia de hoje, os mais novinhos, tomaram conhecimento sobre os problemas de Cabinda graças às manifestações, às reivindicações feitas pelo movimento MIC. Então, quanto a dar uma avaliação, eu daria uma nota de 19% ou mesmo 20%, estiveram bem. Agora, diante desta trajetória política toda do MIC, desde a criação até o momento da separação, naquela separação que deu a UCI, simplesmente é aquilo que se vê na política que chama dividir para melhor controlar. Não é? Dividir para melhor controlar. Mas se nós formos a ver, o resumo que eu faço a esse problema era simplesmente ciúmes dentro do MIC. Ciúme, quebra de confiança e do outro lado também, todo mundo querer ser líder ao mesmo tempo e não obedecer os estatutos, não é? Quebrou-se os estatutos e foi simplesmente aparecendo aquela confusão que fomos vendo nas redes sociais, o UCI ofende o MIC, o MIC ofende o UCI, etc, etc. Mas é só para dizer que no seio das pessoas isso é normal acontecer, porque nós também vimos com Angola, MPLA lutou contra a Savimbi, que é a UNITA, há longo décadas, 3 décadas de luta. Então é normal entre irmãos esses conflitos, mas desde que esses conflitos deem uma chance, abram uma porta para de facto criar uma convergência. E essa convergência é que vai levar à resolução do problema de Cabinda. Mas senão, o pessoal do MIC não são diferentes do pessoal do UCI. O pessoal do UCI também não é diferente do pessoal do MIC. São todos irmãos. Entre irmãos, conversam. E nos dias de hoje, o MIC esteve detido, a UCI fez ações para que os membros do MIC ganhassem a liberdade. Do mesmo jeito, neste momento que eu vos falo, o MIC também continua a fazer, continua a desenvolver ações para que os membros da UCI que estão presos, não é, saiam. Em suma, não existe conflito entre cabindas. O que existe simplesmente é a diversidade de metodologia de trabalho, é a diversidade de estratégias para alcançar o nosso próprio objetivo. Mas não, o que nós temos em comum é o objetivo. E o objetivo número 1 é a liberdade do povo, é o bem-estar do povo, é a autodeterminação do povo, é a independência do povo. Então o MIC, como a UCI, são irmãos, então não existe nenhum conflito. Se formos a fazer um estudo comparativo naquilo que é estatuto especial, como dizem, e naquilo que é autonomia, também como dizem, e naquilo que é a independência total, o pacote que mais se enquadra para o povo de Cabinda é a independência. E nós sabemos isso. O Cabinda não precisa de vamos fazer contagem, vamos fazer consultas públicas, etc, para sabermos o que é que vale para o território de Cabinda. Nós já conhecemos o nosso problema. É um problema que há séculos, há décadas, não é? É um problema que há décadas vai ceifando vida, pessoas vão perdendo as suas vidas, vai destruturando famílias. O pacote que mais se enquadra é mesmo a independência. Porque a independência é a única forma de resolver definitivamente o problema de Cabinda. Cabinda vai ser um povo soberano, vai decidir os seus próprios destinos. Quanto ao estatuto especial, não, é como quem tem ferida, não é? Vamos lá meter aí um mercúrio, mas a ferida ainda está aí. A autonomia também é de igual modo. Agora a forma viável, mais apontada para curar essa ferida é mesmo dar a independência de Cabinda, porque os aspectos históricos, jurídicos, naquilo que são a autodeterminação, a forma como a ONU resolve os conflitos políticos, não é, provenientes ou do processo de descolonização do continente africano, é mesmo independência. E por mais que tarda, Cabinda acaba por ser mesmo um povo independente, porque o seu povo vai nascendo, vão buscando a informação, vão buscando formações e, consequentemente, capacitando as pessoas, e vai chegar o momento que chega mesmo.
Chega. Nós apelamos àqueles angolanos de boa fé que se compadeçam com a nossa causa e vejam a questão de Cabinda, porque vão morrendo pessoas inocentes. Então a independência é a única via, Porque nós não éramos angolanos, hoje fomos anexados forçosamente, temos um bilhete de identidade, temos passaporte que é Angola, mas amanhã a gente pode deixar de ser Angola. Tal como o Orlando falava no seu livro, Cabinda ontem é uma nação, hoje faz parte de Angola, amanhã pode deixar de fazer parte de Angola. E Angola também era assim. No passado não era província de Portugal, depois passou a ser província de Portugal, hoje Angola é um país independente. Por mais que tarde, Cabinda vai ser independente. Porque, vamos só ver o paradoxo, é quando Angola lutou para conquistar a sua independência, em contrapartida é a mesma Angola também que quer criar uma colônia. Quer dizer, quer fazer o povo negro, próximo dela, a sofrer também. Quer dizer, não se entende como é que alguém que lutou para conquistar a sua independência, mas depois chega aí, fica também colono de um determinado povo. Então não se entende, é paradoxo isso, é paradoxo. Então é uma questão que nós temos que apelar à população, ao diálogo pacífico, não é? Sem luta, etc, etc. Sentar numa mesa, vermos qual é o denominador comum que favoreça os angolanos e que favorece os Cabinda. E nessa questão é mesmo a independência. É o elemento que eu aponto como solução definitiva para problemas, para os conflitos, para as mortes, etc, etc. As empresas falidas em Cabinda, tudo isso tem sempre um impacto político, tem sempre uma coisa política e os empresários vão falindo, não há emprego para Cabindas, na Cabinda Golf os empregados vêm já a partir de Luanda, na AGT os empregados vêm já a partir de Luanda, quer dizer que nós aqui vamos deixando aqueles empregos de segurança, etc. Quer dizer, tudo isso está enquadrado no pacote político. Uma vez resolvidos os problemas políticos, veremos que Cabinda, de facto, vai ser um território completamente diferente. Quanto às igrejas, nomeadamente na questão que me coloca, que você aponta a Igreja Católica como no passado fez um trabalho bonito naquilo que é a chamada de consciência cabindense, no sentido de pessoas reverem a sua história, as suas origens, e depois declamarem a sua autodeterminação. De facto, a Igreja Católica esteve muito bem nos anos idos, mas como esteve muito bem, quais são as pessoas que influenciavam? Eram os padres que nos dias de hoje já não fazem parte da Igreja Católica. As instituições em Angola ficaram empelizadas, não é? Agora tudo por nada é empelar, desde as estruturas mais baixas até as superiores. Então a Igreja Católica também acaba por ter aquela mão invisível do empelar. Olha que quando chega a véspera das eleições, esses anúncios, essas mensagens passam nos cultos, que saibam quem votar. É melhor ficarmos com aquele que já estamos habituados. Eu próprio assisti um culto. Assisti um culto, fui a um culto, vi pessoas felizes e ouvi essas palavras serem proferidas por um padre que no passado era um padre que esteve a favor da autodeterminação da identidade cabindense. Mas infelizmente são pessoas que foram corrompidas. O dinheiro falou alto, a fome apertou bastante e acabaram por ceder e deixar a população nas condições que se encontra. A parte da Igreja Católica, nós formos a fazer um recuo naquilo que até a própria Bíblia fala. As grandes revoluções foram protagonizadas pelas grandes figuras bíblicas, não é? O Josué do Egito é uma grande figura na Bíblia, mas acabou por protagonizar um grande evento, uns grandes feitos, o próprio Moisés. Foi buscar um povo de um território, de uma terra para uma outra terra, dividiu-se os oceanos para fazer fugir o povo de Deus. Então, eu enquadro esta questão para todas as igrejas que não cruzam as suas pernas, nem os seus braços, que olham para o problema de Cabinda, porque é pecado ver um povo oprimido. Os pastores, os padres e os outros líderes religiosos devem fazer um trabalho aturado no sentido de tirar o povo da opressão, porque o povo está oprimido. Se olharmos o povo da forma como está, os pastores estarão a pecar profundamente, os padres de igual modo, e esse pecado ainda a gente se encontra lá no inferno para ver qual será o tratamento que Deus vai dar a essa questão. Quanto àqueles padres que de uma ou outra forma, mesmo timidamente, vão dando seus préstimos de forma secreta, nós agradecemos bastante o vosso empenho. A política é mesmo desapontante até um certo ponto, porque você acaba por ser visto de uma pessoa frustrada, uma pessoa que quer impor as coisas. É necessário que o trabalho continue, que os esforços não sejam poupados, não é? Vamos dar o nosso máximo no sentido de vermos mesmo o nosso território livre. A Igreja Católica cansou-se simplesmente porque a mão invisível meteu o dinheiro aí, não é? Meteu o dinheiro aí. O MPLA entrou aí e meteu o dinheiro. E vocês se forem a ver as altas posições da Igreja,
estão aí, são pessoas que têm um vínculo muito forte com o MPLA. A igreja perdeu a noção do que é isso igreja, noção de que é isso libertar uma alma, noção de que é isso ganhar uma vida, noção de que é isso paz. Tenho certeza que dentro de católico existem algumas vozes que continuam a soar, mesmo de forma tímida, a favor da questão da autodeterminação do povo de Cabinda, porque é assim que se justifica. Porque Jesus Cristo, nós formos a fazer uma comparação, era um ativista que não queria o mal das pessoas, um ativista que queria apenas o bem das pessoas. Então os padres também devem seguir aquela figura de Jesus Cristo, uma pessoa que odiava o mal, uma pessoa que mesmo lhe fazendo mal ainda vai perdoar. Então os padres também devem ver essa questão, porque da forma como a gente vê miséria nas nossas ruas, a fome, as nossas zungueiras, etc, etc, é triste. Então a Igreja Católica tem que defender o povo de Cabinda, porque o povo de Cabinda sempre recebeu o bem e acatou os conselhos da Igreja Católica. Então este não é o momento da Igreja Católica abandonar o povo.